Vamos conversar sobre a organização da alimentação da casa? Bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, o tema de hoje é sobre a organização da alimentação da família. A organização da alimentação da família é uma grande questão, um grande gargalo na vida das mulheres que possuem a jornada dupla, não é verdade? Muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça sem saber como fazer, né, aquela jogada, o que fazer, na realidade, porque na maioria das vezes, ao longo do dia, a rotina é tão puxada que, ao chegar ao fim do dia, ou então quando chega na hora de preparar a alimentação, a gente não sabe, né, o que fazer. Está tão cansado que a cabeça já não está mais legal para pensar no que fazer, não é verdade? Aqui mesmo, várias vezes eu já passei por isso, passei não, passo por isso, né? Fico quebrando a cabeça o que fazer, não é verdade? Então, uma das ferramentas que eu achei para aliviar mais essa sobrecarga na minha vida, o que foi? É organizar toda a alimentação, planejar, né? Voltamos àquele gargalo que a gente sempre conversa aqui, que é o planejamento, tá? E aí, decidimos fazer aquele planejamento para a semana sobre frutas, certo? Frutas, saladas e as principais refeições para 15 dias, tá? E então, como é que é isso aqui? Toda sexta-feira, às sexta-feiras, vamos ao mercado. Lá a gente pega só frutas, porque são as mais perecíveis, tá? Frutas e os itens para fazer a salada da próxima semana. Porque, como são mais sensíveis, não dá para estar comprando em grande quantidade e estocando. Então, isso é a obrigação de toda sexta-feira, tá? Aí já as refeições principais, né? Café, almoço e janta. O café e a janta, normalmente cuscuz, macaxeira, batata, comidas mais tradicionais. Raras as vezes em que fazemos algo diferente. Por exemplo, uma sopa, um rubacão, uma coisa assim. São raras as vezes. Mas normalmente é cuscuz, macaxeira ou batata, tá? Na café e janta. Já o almoço a gente, na semana, é o básico, tá? Feijão, arroz e um tipo de proteína. E às vezes rola um macarrão também, mas normalmente o macarrão é mais a comida do fim de semana aqui em casa. Mas na semana, para o almoço, então, arroz e a proteína. E aí, nisso, cozinhamos, tiramos um dia,
normalmente é o sábado, e cozinhamos para 15 dias. Você pode estar pensando, e não fica ruim? Não. Aqui em casa, fazemos as refeições no horário da manhã, deixamos elas esfriar bem, porque para congelar tem alguns detalhes, tá? Para que você consiga conservar a qualidade da refeição. E aí deixamos esfriar bem, e então, no final da tarde ou à noite, é que vamos pesar e fazer e congelar, tá? Como, sobre questão de quantidade, seguimos uma dieta, né? A dieta prescrita, e aí já sabemos mais ou menos quanto comprar. Vou passar aqui o que a gente faz, quantidade para, né, esses 15 dias para 2 pessoas, seguindo a dieta prescrita pela a nutricionista. No caso aí, sendo mais pessoas, você vai ter que adaptar para a quantidade de pessoas, né? Você vai ter que ver, vai ser uma questão de, ao longo do tempo, você ir aprendendo qual a quantidade é suficiente. Porque isso aí você só vai aprender com a prática. Às vezes você vai ter dias em que você vai cozinhar mais feijão e, ao mesmo tempo, vai ter semanas que você vai cozinhar menos feijão, tá? Mesmo aqui de vez em quando rola essa questão. Eu cozinho mais arroz ou menos arroz, enfim. Feijão. Feijão, eu deixo, como você viu na introdução do vídeo, ali é aquela quantidade para 15 dias. É uma Tupperware, né? Uma Tupperware e meia. Aquela quantidade ali é o suficiente para 15 dias para nós dois. Inclusive, é o do fim de semana também, tá? Não é só o da semana, não. Esse feijão que eu cozinho também entra no fim de semana também. Aí, o arroz. O arroz, eu uso um copo de plástico. Eu vou, está ali. Eu vou mostrar no restante do vídeo esse copo que eu uso como medidor. Eu uso ele, se naquela semana eu quiser botar, cozinhar macarrão, eu coloco 1,5. Se eu não quiser, eu coloco 2 copos. É a quantidade suficiente para os 15 dias. Proteína. A proteína eu vareio, tá? O básico que vai ter sempre aqui em casa vai ser a proteína bovina e o frango. Esses daí é o básico. Aí, às vezes, eu alterno um suíno, o peixe e uma carne moída, né? A bovina. Esses são os que eu sempre estou alternando. Aí, às vezes, também rola uma sobrecoxa. São aquelas que, vamos assim, para ir alternando para não ficar só bovino e frango, entendeu? Eu opto por cortes mais magros. O bovino, eu sempre, como tem a questão da pesagem, né, pesar aquela quantidade da dieta, aí é sempre carnes comendo osso, que não tenha tanta gordura, certo? Porque a gordura não conta, né, na questão da proteína. E aí eu opto por cortes mais magros. Não é um patinho da vida, até porque patinho eu não é muito, eu particularmente ainda não achei um jeito de cozinhar patinho e ele fique legal. Por mais que tempere, não, eu ainda não achei esse ponto. Ainda está em preparação aí. O suíno é do mesmo jeito. O suíno, tiro o toicinho, a parte do toicinho e descarto, tá? Não, não cozinho essa parte do toicinho. O peixe é as postas normal. A questão quando eu uso, por exemplo, hoje vai ter sobrecoxa nas marmitas. O que é que eu faço? Eu tempero normal, cozinho, enfim. E aí, na hora de pesar, eu tiro a parte do osso e, né, peso só a carne, tá? A quantidade de quantos quilos eu compro para as marmitas.
Se eu for comprar só para as marmitas, são 3 quilos, tá? Só para as marmitas. No entanto, se eu for comprar, por exemplo, para que dê ao fim de semana, né, que vamos ter um fim de semana nesses 15 dias, aí eu já aumento um pouquinho mais, eu aumento 4 quilos. Isso aí a cada 15 dias. Varia, 3 ou 4 quilos. Esta é a quantidade de proteína, tá? Vou gravar ao longo do dia hoje como é toda a preparação das marmitas, tá? A questão para cozinhar, essas coisas tudo. E aí você vai vendo com mais detalhes essa questão. Na questão de frutas, as frutas, se eu tiver frutas já na geladeira, porque às vezes a gente não consegue comer todas as frutas na semana. Por exemplo, banana. Banana, tem semana que eu como rapidão as bananas. Já tem semanas que a semana chega ao sábado. Essa é a semana desse jeito. Ainda tenho banana madura na geladeira. Então, ontem eu peguei banana verde. Mamão do mesmo jeito. Mamão, eu compro as frutas normalmente meia verdosas para que dê tempo dela ir amadurecendo aqui em casa. E aí eu já vou, quando elas amadurecem, eu já vou cortando, picando, deixando já no ponto de consumo na geladeira, tá? E a uva, maçã, pera, essas coisas já higienizo e já guardo higienizada, tá? Outro detalhe, eu não compro uma grande gama de frutas. Eu compro só aquelas que estão na dieta. Porque como aqui somos só nós dois, para evitar o desperdício e também, né, não tem para que estar gastando tanto assim por economizar também, eu compro só o que está na dieta. Vejo a quantidade necessária e compro uma dúzia de banana, meia dúzia de banana, um mamão, é, 4, 5 manga. E eu compro só o suficiente, tá? Às vezes vai para outra semana, mas aí por algum motivo que, que na maioria das vezes é quando eu furo a dieta, como alguma coisa e aí eu não como, aí é quando sobra fruta. Mas quando eu passo a semana comendo direitinho, não, a fruta não chega até o sábado, não. Mas enfim, é isso, tá? Vou agora gravar o restante, a produção, tá? Das marmitas. E aí você vai poder acompanhar todo o restante. Como você viu já na introdução do vídeo, tá? Aqui começa no dia anterior. No dia anterior, eu já escolho o feijão, né? Cato o feijão, já deixo de molho, porque assim facilita a digestão e também facilita o cozimento, tá? No dia anterior isso já faz parte da etapa das marmitas. A questão, para facilitar também a minha vida, eu também já deixo as carnes, eu já trago do açougue já cortada. Aí em casa eu só termino de limpar, lavo e guardo. Porque aí agora, como já está tudo separado, tudo já cortadozinho, é só pegar, temperar e cozinhar. Já facilita muito a minha vida. Vou cortar as verduras. Também, se eu tenho 4, 5 panelas ali no fogo, eu já corto já a quantidade suficiente. Isso já otimiza o tempo, certinho? Bom, vamos lá. E aí eu vou mostrando a você todo o processo, certo? Ah, não esqueça, tá? Curta, comenta aqui embaixo o que você achou, como é sua organização da sua alimentação na sua casa, se você faz todo dia, ou então se não, como é que é a, o planejamento aí na sua casa, certinho? E também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com mais alguém que precisa também organizar a alimentação, para que assim facilite a sua vida e também possa comer, se alimentar de forma mais saudável, tá? Vamos lá?
E o saldo da produção de hoje foram 16 marmitas, 8 para mim e 8 para Gilson. Porque essa semana vai ter um feriado, né? E daí vamos estar viajando e não vamos comer das marmitas. Então, por isso que só foi feito 8, tá? E nisso também entra o planejamento, na questão da quantidade de carne que comprar, com a quantidade que vai cozinhar, né? Porque para saber quantos dias quantas marmitas serão preciso produzir, tá? Aí aqui foi diversificado, né? Como você viu aí anteriormente, em algumas tem a proteína é bovino, na outra é sobrecoxa e nas outras são frango, né? Essa semana ficou frango em cubos, mas tem semanas em que eu coloco frango desfiado para estar variando. Mas dessa semana eu coloquei em cubos, tá? E é assim o dia de produção de marmitas aqui em casa, tá? Essa foi uma das estratégias que eu usei, né? Que eu uso para facilitar a nossa rotina, o nosso dia a dia e assim a gente conseguir manter a alimentação de forma saudável, não tá comendo tanta besteira fora e também evitar a sobrecarga, né? Porque você chegar do trabalho e ainda tá pensando ainda o que fazer e como fazer, aí haja paciência, né? Tchau. O vídeo de hoje foi esse, certo?
E não esquece de comentar aqui o que foi que você achou do vídeo, qual a sua sugestão, né? Como é que você produz aí na sua casa, como é que você se organiza. Tchau e até o próximo.